Pronto. Então, a gravação começou. Bom dia, gente. Já vou começar a gravar aqui para passar os informes, ficar tudo registrado para quem não puder assistir a aula agora, para não ficar perdido depois, né? Acompanhar tudo certinho. Deixa eu registrar logo quem está presente, como sempre tenho feito. Tá? Então, Alessa. Daiane, Alessandra, Giliardi não está, Guilherme, o Guilherme, Jarlison, João Victor, Josiane não está, Maria Tereza não, beleza, não está. Pois bem, gente, todos nós doidos para voltar logo, né, para esse presencial. Da minha parte, eu também fico agoniada. Fico sem saber, né, se já é o momento mesmo. Mas, enfim, pelo menos a primeira dose da vacina a gente já tomou com e os técnicos, né? Acho que todo mundo que trabalha na universidade tomou a primeira dose. Tomara que chegue logo para todo mundo também, para vocês, porque também tem isso, né? Se voltar, vai que vocês morem com alguém que é de risco, vocês sejam de risco e não sabem. Tá tão estranho tudo. Quem está tendo pela segunda vez, às vezes está sentindo mais forte, né? Até dessa geração nova de vocês. Mas vamos torcer para voltar logo. Eu realmente não sei se a gente volta normal esse ano. Pelo que eu tenho entendido das reuniões, das conversas que eu participo, que não é nada ainda oficial. Oficial é o CONCEP, a reunião final, é lá que bate o martelo. Mas, pelo que eu tenho entendido, existe uma tendência para voltar híbrido. Então, o híbrido não seria tudo, mas eu não sei exatamente o que voltaria. Porque aquele eto mesmo da gente, as salas são meio apertadinhas, né? Então, eu nem sei. Se perguntar, por exemplo, a professora Carolina, qualquer coordenador também não sabe ainda exatamente como vai voltar, né? Então, essa disciplina a gente termina assim e vamos que vamos. Eu tenho, como eu falei para vocês, eu sei que daqui vocês saem com muitos conceitos essenciais. Me coloco no lugar de vocês. Hoje em dia, eu acho que eu fiz a propaganda na aula passada, mas acompanhem, por mais que a gente já esteja mais enjoado desse momento de atividades online, acompanhem essas lives. Essa semana, hoje de manhã, hoje à noite, no AgroVerdades, vai ser exclusiva sobre confinamentos. Não sei se todo mundo já assistiu alguma coisa no canal do AgroVerdades. Eu assisto, eles acabam direcionando mais para ruminantes. Mas vai ser só sobre confinamentos. E tem, sei lá, uns 3, 4 nomes lá discutindo com o professor Nilman, que é daqui de Araguaína. Então, vocês vão perceber que assistindo essas coisas agora, vários conceitos, alguma coisa que falem de FDN, vocês já vão, pelo menos, ter uma ideia melhor do que se trata. Então, aproveitem essa grande vantagem, se a gente puder dizer assim, né, que a gente aprendeu infelizmente, com esse momento dessa pandemia. Porque acho que nunca teve tanta live, tanta coisa boa assim para a gente acompanhar. Ontem mesmo eu participei de uma banca de TCC em outro estado, já participei de bancas de mestrado, doutorado nesse período, tudo longe.
Coisa que às vezes não era comum, né? Por mais que existisse, o pessoal sempre preferiria que fosse uma pessoa do lugar, né? Uma pessoa que pudesse ir, uma pessoa que estivesse lá presente. E isso pode parecer, né, ruim, mas é uma coisa muito legal para a gente, porque aqui em Xinguara, como está longe, às vezes até no estado do Pará não é fácil deslocar uma pessoa que venha de Paragominas para cá, para uma banca de TCC. Imagina, que venha de Paragominas, até Parauapebas, que é perto. É um dia todo de viagem que a pessoa gasta. Mas é isso. Eu acho que vai acontecer assim, ó. Vai bagunçar, vendo seu comentário, Vinícius. Dar uma bagunçada nas turmas. Vai ter turma bem vazia, mas vai ter turma lotada. Eu acho que vai ter. Turma lotada também. Assim, algumas poucas, mas tem. Então, isso daí preocupa. Mas eu acho que o geral vai ser turmas menores mesmo. Não sei como é que vai estar, por exemplo, a turma dos calouros, vai dar uma aglomerada em algumas turmas. Em algumas turmas de disciplinas foram deixadas de lado. Pois bem, deixa eu colocar. E aqui eu já registrei alguns dos principais lembretes. Nessa aula, o que a gente vai ver é carboidratos. Fracionamento de carboidratos, um conceito diferente do que a gente viu quando falou de fibra bruta, de quando a gente falou de FDN, de quando a gente falou de FDA. Então, essa aula e a aula de amanhã elas trazem algumas novidades desse fracionamento de carboidratos, coisas mais recentes. Porque por mais que tenha existido toda essa discussão de FDN que veio e que é bem aplicada, a ciência não para. Então, os últimos avanços que aconteceram da década de 90 para cá, eles trazem esse fracionamento de carboidratos. São alguns conceitos interessantes que eu acho que vale a pena a gente pelo menos dar uma pincelada. Esse fracionamento a campo, hoje no Brasil, eu acho que a gente ainda não aplica muito bem. Hoje é o fracionamento, mas é uma tendência e a gente começar a avaliar assim, em frações, em vez de avaliar puramente aquelas frações maiores de FDN, FDA. Aqui eu vou trazer um fracionamento ainda mais detalhado desses nutrientes. E amanhã é sobre proteínas. Então, deixa eu comentar logo vários aspectos, inclusive sobre isso que eu acabei de falar. Primeiro, eu comentei antes da correção das atividades. Eu já corrigi as primeiras 6 atividades. As primeiras 6 atividades eu corrigi. Como eu corrigi aqui na aula, sim, passei as questões, já dei uma ideia do que estava certo, do que estava errado e tal. Eu não vou enviar essas atividades de participação para vocês de volta. Mas eu tenho um arquivo em que eu tenho todas elas, né, que eu fiz a correção, conferindo a lista. Aí qualquer dúvida que exista de nota, por exemplo, amanhã, que eu vou mandar hoje, no e-mail que eu mandar a gravação de hoje, eu já vou mandar. Qualquer dúvida que exista, caso, por mais que a gente foi fazendo as correções na aula durante esse período, mas não sei, você viu uma nota muito baixa, ou então tem alguma atividade que você não entregou, qualquer dúvida, vocês, amanhã, depois da aula, quem quiser ficar, fica, eu vou e abro o arquivo, que eu tenho a correção de todo mundo, e a gente vai e confere, viu? Se alguém ficar com dúvida nisso. Mas estão todas corrigidas essas atividades de participação. Claro que eu avaliei certo e errado, né? Mas eu não fui, não era para ser tão rígida nessa correção. Então, principalmente quem detalhou muito, ou quem detalhou muito, eu queria só algumas informações principais mesmo para ter ideia que a principal mensagem tinha sido passada. Então, vocês vão ver que a maior parte das atividades, todo mundo tirou 100%, né? Uma outra questão que tinha algo assim, bem diferente, que eu tinha comentado aqui na aula, que deu nota baixa. Por exemplo, na atividade 4,
que foi a atividade dos cálculos, aquela que era para mandar, várias pessoas não mandaram, várias não, algumas, não mandaram o quadro, que valia 6 pontos, aquele que eu detalhava. Feno-Tifton, palma forrageira, não sei o quê, tinha uma atividade assim. Então, acho que umas 3, 4 pessoas responderam só as 4 primeiras e não responderam esse daí, que valia 6, né? Que eram 6 itens. Algumas pessoas ali. Aí vai outros aspectos. Por exemplo, na atividade de proteína bruta, eu lembro que aquela questão do porquê o 6,25. A única coisa que eu queria era que a pessoa dissesse que representava ali que toda a proteína tem 16% de nitrogênio. Aí eu vi algumas respostas que falou, mas não disse esse número, 16. Era só o que eu queria bater o olho e ver. Então, eu não considerei. Mas, no geral, vocês vão ver, tudo nota boa, só é um problema mesmo para quem não entrega. Porque quem não entrega ali é um zero, e um zero que quando for contabilizar essa média das atividades de participação, aí vai baixar. Então, eu sugiro mesmo, quem por acaso não entregou algumas atividades até agora, aí a gente pode conversar para ver, porque a partir de agora tentem não deixar de entregar essas atividades, porque elas pesam muito na nota final da disciplina. Elas pesam muito e o seminário pesa tão bem quanto a prova. Inclusive, eu fico satisfeita porque o seminário ele dá aquele apanhado geral. Então, tanto essas atividades quanto o seminário tenham atenção, até porque, para mim, esse modelo aqui que a gente está vivendo, eles são tão importantes quanto a prova, para avaliar, né, o que foi aprendido, o que ficou ao longo da disciplina. Bom dia, Josiane. Bom? Em paz? Então, sobre a atividade 7, que o prazo foi ontem, eu queria comentar, eu não fechei, vou fechar aqui, depois da aula eu vou olhar ainda durante a manhã, fechar a entrega. Mas eu vi que várias pessoas não responderam. Porque como eu corrigi todas as 6 anteriores, eu vi que geralmente uma pessoa só não responde, 2 em alguma. Mas essa na atividade 7 da FDN, muita gente não respondeu. Então, não sei se alguém aqui que não respondeu, não sei, se quiser me dar esse feedback, se quiser me dar esse retorno, é importante para mim. Qualquer coisa eu deixo o dia inteiro, porque está muito atarefado, porque essa daí tinha uns cálculos interessantes de FDN. Inclusive, eu vi algum de vocês, uma pessoa mandou, inclusive, aqueles cálculos de FDN feitos numa planilha, e eu gostei, bem bacana, mas quem não mandou podia, claro, só colocar lá a resposta. Mas aquela aula eu achei muito importante, que é vocês terem prestar atenção e resolverem essa atividade de participação. Alguém aqui não respondeu, queria se defender, dizer que está faltando tempo, alguma coisa. Se quiser, eu deixo hoje o dia aberto ainda, ou não. Se não respondeu, não quer responder mesmo e eu fecho. Ou todo mundo daqui respondeu? Aquela atividade de FDN da semana passada. Eu fecho mesmo? Talvez todo mundo que está aqui tenha respondido. Valeu, Jadson. De qualquer modo, eu vou fechar à tarde, que é quando eu vou mexer nisso. Se alguém responder ainda hoje pela manhã, entendeu? Se não sabe responder alguma questão, não responde, mas responde as outras. Responde as outras. É uma aula muito importante, que eu acho que eu queria ver vocês acompanhando, para ver que a gente está conversando junto, está seguindo o mesmo ritmo. Tá? Então, aí sobre a prova 1, pessoal, comentar para vocês informações importantes, por isso que esse tempinho a gente tem que gastar. A aula de hoje não cai na prova 1, nem a de amanhã. Fracionamento de carboidratos hoje, fracionamento de proteínas não caem na prova que vai acontecer semana que vem. Vocês vão ver que vai ser uma prova super tranquila, eu vou disponibilizar a prova da mesma maneira que a gente disponibilizou essas atividades.
Aí eu vou me organizar para pelo menos para trabalhar melhor a parte de cálculos, né? Que eu acho que essa disciplina tem que repassar esses cálculos, os cálculos básicos mesmo, né? Que vocês respondam. Então, a prova, vou disponibilizar na aula da quarta, se eu não me engano, é exatamente quarta, que é dia 7. Disponibilizo a prova e vocês terão o dia inteiro. Acho que eu vou disponibilizar assim, 8 horas da manhã, aí vou fechar a prova ao final do dia. Vamos pôr aí de 8 horas da manhã até 8 horas da noite. Aconteceu alguma coisa, eu escrevo lá, bem certinho na prova, para não ficar dúvida. Aconteceu alguma coisa, professora, não consegui e tal, me avise que eu vou ver o que é que a gente vai fazer. Né? Provavelmente eu vou formular outra prova e a gente vai marcar outro dia, enfim. Mas, por favor, né, que justifique, porque que aí para mim fica mais fácil. Por exemplo, acabei de ver sim a Alessa, viu? Obrigada por informar a mensagem da Alessandra. A Alessandra me contou que estava assim, que ela está acompanhando, fazendo consulta. Acho que ela está com, não está se sentindo bem, né? Ela está com Covid novamente, eu acho que ela teve agora. Aí tomara que ela fique bem. Eu estou conversando com ela também. E obrigada por informar. Então, tudo é questão de conversar, né? A prova vai acontecer, esses assuntos de hoje e de amanhã não vão cair, mas vocês têm que. Mas vocês se organizem para quarta-feira que vem dedicarem a isso, a fazerem essa prova. Aí, agora vem sobre os seminários. Como eu falei na semana passada, eu não sei quantos estão aqui presentes. Hoje eu estou com o celular e com o computador de novo, né? Mas qualquer coisa eu fecho aqui um pouquinho para olhar. É o momento de organizar a programação desses seminários. Aí eu vou enviar para vocês um roteiro, tudo certinho do seminário, com o que é que eu espero. Mas vou passar aqui também, nesse momento aqui da aula, vou comentar e dizer o que é que a gente precisa agora, que é hoje, se não hoje, amanhã, eu já precisaria do nome das duplas. Ou, se por um acaso a pessoa quiser fazer individual, tranquilo, a gente vê. Mas eu preciso até para me organizar nas datas, né? Porque se for para fazer individual, esse planejamento lá ao longo do mês, aí é importante eu saber, porque vai aumentar o número de apresentações, né, se for individual. O Guiane confirma, hoje eu ia abrir o CIGA para ver certinho como que aparece lá no CIGA, tudo certo, no plano, tudo, mas dia 7, né? Deixa eu conferir. Dia 7, nossa próxima aula. Não é, pessoal? Não é surpresa para ninguém, não. Dia 7 de julho é a prova 1. Não é? Isso aí já estava informado nas aulas anteriores e está lá no CIGA. Por favor, me corrijam se eu, por um acaso, tiver em algum instante apresentado outra data para vocês. CIGA hoje ele está estranho. Ontem, na verdade, está estranho. Mas confirmem aí nas anotações de vocês, eu vou olhar assim que o CIGA aparecer, mas tanto lá no plano que eu apresentei no começo da disciplina, quanto no plano, quanto no módulo que tem lá a avaliação, tá lá, dia 7, tá? É quarta-feira que vem, e na quinta a gente já corrige a prova, né? Na quarta a gente aplica, na quinta a gente corrige e vê o próximo tema. Então, vamos lá para os seminários. Deixa eu conversar um pouquinho sobre os procedimentos, vou disponibilizar o roteiro para vocês, mas caso vocês possam já me dar aí já passar algumas informações de quem são as pessoas, se já tem essa ideia das duplas hoje, a gente já vai montando e bate o martelo amanhã. De repente alguém até não compareceu à aula hoje, mas assiste a gravação, pode me mandar por WhatsApp, pode me mandar por e-mail, só para eu organizar, porque essa estrutura é muito importante para como que chama? Distribuir. Para eu distribuir essas apresentações ao longo depois da prova. Porque
Tem aula que eu já sei que é aula mais demorada. Então, eu vou distribuir essas apresentações. Se por acaso precisar 2 apresentações em um dia, eu jogo num dia que seja uma aula mais breve. Então, isso é importante para mim. De hoje para amanhã para a gente fechar, mas hoje a gente já começa a falar. Eu vou colocar aqui, mas eu tirei aqui o print do próprio Word, que eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês. Eu mando já a cópia no e-mail, como eu sempre mando, e assim que vocês conseguirem acessar o Cigar, e eu também vou inserir lá no Cigar. Então, qual é a ideia, né? Eu coloquei aqui 10 apresentações. Coloquei logo, chutei 10. Mas 10 apresentações, se vocês todos montarem duplas, vão ser, na verdade, 7. Vão ser 7. Mas aí eu coloquei ali alternando, eu acho que será aí entre 7 e 9 apresentações. Como que a gente vai descobrir essas datas? Eu vou sortear assim que tiver o nome de todo mundo. Eu queria ver se amanhã a gente já fazia esse sorteio. Se formarem todos duplas, todas vocês forem duplas, de repente a gente consegue, não sei, passar um pouquinho mais para frente essas apresentações. Porque de hoje até dia 14 tem 2 semanas para essa apresentação, que está um período bom. A primeira apresentação. Mas se de qualquer modo ficar um número menor, né, de duplas para distribuir, a gente joga um pouquinho mais para frente, para vocês terem mais tempo. Então, essa pergunta das duplas, daqui a pouco eu cutuco vocês, para ver se a gente já tem, pelo menos dos que estão aqui presentes, algum comentário sobre isso. Qual é a minha sugestão, viu, gente? Estou aqui, mas esse roteirozinho eu vou falar, porque foi fácil para mim colocar logo aqui, mas vou disponibilizar. Aí eu vou só explicando para vocês esses procedimentos. A sugestão é que sejam apresentados artigos científicos, né? Artigos científicos, que sejam publicados em periódicos que são já frequentemente utilizados, acessados na área da zootecnia, na área da produção animal. Então, esses artigos, eles devem ter alguma relação com o estudo dos alimentos ou com o estudo da alimentação. Então, existem muitos artigos que vocês podem verificar que vão falar pode ser uma avaliação apenas do alimento, avaliação de alguma técnica de avaliação bromatológica, como até o artigo que eu disponibilizei na última semana, na última aula, que era um artigo exatamente sobre aqueles saquinhos, sobre como utilizar aqueles saquinhos, aquela técnica daqueles saquinhos de TNT na avaliação de FDN. Então, às vezes, é um estudo de técnica. É super bem-vindo apresentar algo assim aqui na disciplina. Assim como é super bem-vindo avaliar já uma interação com o animal, algo que avalia a digestibilidade, que avalia o desempenho, que avalia a produção de ovos, que avalia a produção de leite, que avalia enfim, que avalia em diferentes espécies. Então, eu coloquei aqui para vocês, vou pôr aqui, né? Qualquer espécie de interesse zootécnico. Então, um trabalho que tenha relação com a alimentação e qualquer espécie de interesse zootécnico. Então, vocês vão encontrar avaliação de nutrientes, técnicas de processamento. Eu acho muito bacana se vocês avaliarem, por exemplo, um trabalho que consta com algum processamento feito no milho, que melhorou a digestibilidade, tipos de moagem, tipos de alguma característica de floculação, característica que a gente também vai vendo ao longo da disciplina, de peletização, de extrusão, e a própria avaliação, assim, de determinado alimento em substituição a outro, na alimentação de suínos, na alimentação de aves. São bem-vindas várias espécies. No período passado, eu fiquei muito feliz, porque a gente teve trabalhos sobre PET, teve alimentação de cães e gatos, não, só alimentação de cães. Aí teve trabalho com suínos, teve avaliação do alimento em si, independentemente da espécie, teve técnica, então tudo isso é bem-vindo.
é bem amplo, eu quero que vocês fiquem bem à vontade, por isso avisar logo, para que vocês procurem com calma, para que vocês olhem um trabalho que sintam à vontade, porque às vezes, né, a gente pesquisa até achar um que gosta, é bom conferir com cuidado. Eu coloquei aqui sugestões de 7 periódicos que eu gosto, tá? 7 periódicos que eu gosto. Se eu não me engano, hoje em dia todos esses estão em inglês, mas a Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal eu tenho dúvida. A Revista Brasileira de Zootecnia, os antigos ainda estão em português, então pode encontrar em português. Tem uma outra revista brasileira bacana que chama Acta, que também os antigos estão em português. Então, pesquisem em algum desses periódicos, ou, caso acham muito interessante, em outro que não é nenhum desses que eu estou listando, beleza também, fica tranquilo, a gente não vai brigar por isso, até porque tem muito trabalho bom em periódicos distintos. Então, mas vai ter um momento, por isso que eu acho que é bom falar sobre isso com muito cuidado agora, porque eu quero que vocês enviem para mim antes de decidirem o artigo, tá? Não é dizer assim, vou apresentar esse e acabou, não. Envia para mim, eu vou dizer, ok, apresenta, porque posso inclusive ajudar, se vocês tiverem dúvida, estou em dúvida desses 2, estou em dúvida desses 3, qual a senhora acha que daria mais certo, beleza. Mas envie para mim antes, para dar uma ideia do que vocês vão apresentar antes de divulgar para a turma. Mas essas revistas todas, elas são muito boas. Como eu falei para vocês, mesmo essas 2 últimas, hoje em dia, publicam em inglês e paciência. Por que publica em inglês? Eu não sei se vocês já chegaram nesse momento, nessa crítica. Mas por quê? Até uma revista brasileira publicar em inglês, né? Gente, é assim. A gente usa técnicas que foram desenvolvidas em outras línguas, em outros países. A ciência, ela tem que falar a mesma língua, e essa língua, infelizmente, não é o português. Aí a gente se adapta. Então, existe essa tendência. Hoje em dia, qualquer página que vocês consultam lá, que eu gosto muito, né? Alguma página da Reagro, que é uma página boa, que traz assim, textos técnicos bacanas para a gente utilizar a campo. Se vocês utilizam aquela Beef Point, Milk Point, qualquer página daquelas, está lá em português, está bonitinho, pá, mas quando você olha embaixo, quando vê quem citou um artigo que é de fora. Então, o que é de fora não, que pode ser daqui, mas está publicado em inglês porque a gente queria conversar, falar a mesma língua de pessoas do mundo inteiro, né? E acaba sendo esse o padrão, para uma pessoa lá da China entender o mesmo trabalho que a gente desenvolveu. Então, eu super recomendo, se vocês toparem esse desafio, de vocês pegarem um artigo em inglês. Não, mas eu não quero pegar, tranquilo também, não vai mudar nada a minha avaliação por isso. Mas se vocês quiserem pegar, quiserem passar, que eu passe dicas, tudo, eu acho super bem-vindo. Por exemplo, falar uma coisa que nunca me falaram, por isso que eu vou falar, mas vocês já são mais treinados. Pegou um artigo, não entende nada, gente, vai numa página lá que chama Google Tradutor. Tem lá uma página, né? Google Tradutor. Google Translate, né? Não sei. Vai, copia o artigo, joga lá e traduz. Pega trechos e vai traduzindo. Ou vai tentando ler e traduz só algum trecho. Mas eu tenho o meu pé no chão. Eu entrei na graduação, eu não falava nada, não sabia nada, não lia nada. Mas se você puder pegar, jogar todão, vai e pega. Mas se quiser pegar em português também, super, super, super de boa. Não tem problema, não. Mas eu acho interessante vocês pegarem esse desafio, porque é complicado, mas hoje em dia a gente não acha artigo recente mais. Artigo recente é artigo bom, escrito em português. Não acha... Acha, mas não acha tantos.
quanto se a gente for pegar assim, porque tem essa padronização da ciência, né? Pois bem, o objetivo principal desse seminário é que vocês tenham uma compreensão do artigo que for lido, e principalmente, que eu gostei de ver no período passado e eu quero ver aqui, é que existe uma conexão. Percebam assim, ó, eu daqui percebo que vocês conseguiram linkar várias das metodologias vistas, vocês conseguiram linkar com o que vocês leram no artigo. Aí isso para mim é bem bacana. E vai ter uma atividade escrita também, bem simples, que eu vou passar para vocês também fazerem isso. Então, a ideia é escolher o artigo, envia para o meu e-mail, pelo menos com uma semana de antecedência. Se vai apresentar no dia 14, se for aquela data 14, a primeira data, envia para o meu e-mail até o dia 7, para ver se para ver se a gente já confirma, já vê logo, já divulga para a turma também, para poder ter acesso ao artigo, dar uma lida antes da apresentação. Os artigos devem ser divulgados, né? Eu vou divulgar para a turma. A apresentação eu recomendo que seja PowerPoint de 15 a 20 minutos, e a avaliação será feita no seminário e também na avaliação escrita, 3. A avaliação escrita e 7 o seminário. São 2 perguntas que eu vou fazer na atividade escrita para vocês responderem. Se for uma dupla, os 2 querem apresentar, ótimo. Um só quer apresentar, ótimo também. Não vou ter problema com isso. Vocês se arranjam, vocês dividem, vocês podem... Um faz a atividade escrita, mas ajuda a fazer a apresentação, mas só um apresenta, ou os 2 apresentam, eu acho bonito também, acho ótimo, como ficar melhor. E esses assuntos dos seminários, eles vão entrar na prova 2. Nada muito aprofundado, porque é claro que os artigos vão abordar várias coisas que vocês não vão entender ainda. Mas tudo que eu for percebendo que está adequado, que tem a ver com os aspectos das aulas, que a gente conversou durante o seminário, que entendeu a mensagem, eu posso colocar na prova. Pois bem, estamos combinados assim, tá? Não perde. Se perde nota, perde. Eu vou descontar. Um dos critérios meus da avaliação vai ser se respeitou o tempo, o que é muito importante, viu, João Victor? Em TCC isso é contabilizado, enfim, em vários momentos da vida da gente isso é contabilizado, se você respeita o tempo. Não é bom, se eu disser aqui de 15 a 20 minutos, não é bom terminar antes de 15 e nem é bom terminar depois de 20. Então, vou descontar ponto. Bom, esse seminário também tem uma nota importante na média final de vocês, né? Acho que é 20% da nota, naquele que eu apresentei no plano. Então, é isso. Antes de sair daqui, deixa eu fazer uma coisa. Como eu falei para vocês, essa aula de fracionamento, eu vou fazer vai ser bem curta, essa por volta de meia hora. Eu vou comentar para vocês a partir de fracionamento e fazer um link também com o que a gente viu antes de carboidratos. Mas deixa eu... eu ia colocar aqui as perguntas que eu coloco no seminário, mas não é o momento, não, né? Não sei se precisa, deixa eu colocar. A gente já fala tudo o que for desse seminário para não ficar tão em cima e a gente ficar conversado sem dúvida, né? Ó. Colocar aqui, olha, as perguntas que eu quero que vocês respondam são essas. Coisa super... Até para ajudar na escolha, né? Também pequenininho. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Pronto, melhor. Então, vocês vão ler um artigo, vai ser essa dupla, né? 2 alunos, 2 alunas, enfim. Aí vocês vão responder.
Descreva com suas palavras a importância da realização do experimento que é descrito no artigo, quais os objetivos e quais os principais resultados que foram obtidos. Essa é uma pergunta, e a outra eu queria que vocês, no artigo que foi escolhido, sobre as metodologias utilizadas, comente quais delas nós vimos durante a disciplina, quais ainda não foram vistas e parecem mais confusas para você. Então, é só isso que eu quero que vocês respondam. Isso aqui já vai ser uma parte da avaliação, e depois eu vou avaliar a apresentação oral. Vamos lá. Quem está aqui presente, antes de eu voltar, daqui já sai algum nome de dupla para a gente já ir ajeitando, ou vocês preferem mandar para mim por WhatsApp ao longo do dia? Se alguém pudesse pronunciar, eu agradeço muito. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Duplas ou individuais? Guardando vocês me ajudarem. Dupla, Ugiane e Tassiene. Bom. Jarlisson. Estou anotando aqui em outro arquivo. Jarlisson e Guilherme. Muito bom. Ok? Pronto, já temos duas duplas. Daiane, algo a falar? Sem pressionar, mas já pressionando, senão vocês me falam por WhatsApp, por amanhã. Josiane. É importante esse Eu e a Josiane, professora. Daiane e Josiane. João Victor. Vinícius. Elisandra. Alguma coisa a falar? Preferem falar depois? Tudo no seu tempo. Professora, eu vou fazer mais a Elisandra Canela. Tá. Obrigada, Elisandra. Vou colocar aqui, Elissandras. Elissandra e Elissandra. Obrigada. Então tá, Vinícius prefere falar depois? Ou... Pode ser, né, Vinícius? Você está por aí? Não tem problema também. João Victor. Fazer sozinho mesmo, João Victor? Tudo certo. Se qualquer coisa você me avisa, eu queria muito daqui para amanhã estar com tudo fechadinho. Se você sozinho também dá certo. Beleza. Então, Vinícius depois me avisa e depois eu vejo aí com mais todo mundo com quem não participou. Mas aqui nós já temos 9, né? 9 pessoas. Já mais ou menos encaixadas assim nas duplas. Se eu conseguir esse nome das duplas até amanhã a gente já faz o sorteio. A gente já vê, eu já olho com calma, de repente a gente joga um pouquinho mais para frente, né? Se achar que dia 14 estiver muito em cima. Mas aí de hoje para amanhã é importante eu ter, ia ser bacana. Foi beleza, aí depois eu vou colocar aqui, depois o Vinícius me fala. Pronto, obrigada. Estamos acertados assim. Então, pessoal, voltar agora. Então, certo. Esse dos seminários a gente tinha que ter tudo bem conversado mesmo. Se amanhã a gente conseguir fazer esse sorteio, vocês já vão procurando os artigos, principalmente os que forem logo, né? Que forem para as próximas 2, 3 semanas. Mas aí vai ser muito tranquilo, né? De 15 a 20 minutos. Se
Uma apresentação do PowerPoint simples. O importante mesmo que eu quero ver é como vocês, a percepção de vocês na disciplina, como é que ficou, o que aprendeu até aqui. O que vocês conseguem aplicar na leitura de vocês, né? O que conseguem aplicar quando vão avaliar essas informações sobre a alimentação animal. Então, resolvido isso, vamos falar desse assunto de fracionamento de carboidratos, que, mais uma vez, deixa claro que não é assunto da prova 1, tá? Nem o fracionamento de carboidratos, nem o fracionamento de proteínas que a gente vai ver amanhã. Pois bem, então, só para, mais uma vez, afirmar, nessa sequência de temas que a gente está vendo, queria falar que existe uma linha muito clara que conecta todos esses assuntos que a gente viu relacionados a carboidratos. Nós vimos a análise de fibra bruta, vimos as limitações que tem nessa análise, né? Principalmente ali a gente fala uma limitação que subestima a fibra, ocorre, né, uma solubilização de parte da fibra, parte da fração fibrosa. É uma análise criticada, veio o sistema de detergentes, a gente falou de FDN e falou de FDA, né? E aí, parou no tempo, depois que a gente falou do sistema de detergentes? Não. Então, exatamente isso que a gente vai comentar hoje de outros avanços que ocorreram. Por mais que o sistema de detergentes tenha trazido essa quantificação, que permite a gente ali a trazer essa estimativa de celulose, hemcelulose e lignina, no caso de FDN, e celulose e lignina, no caso de FDA, a gente ainda percebe que existem frações que a gente precisa conhecer melhor. Como eu falei para vocês, aqui a gente conseguiu um fracionamento desses carboidratos fibrosos, né? A lignina está no bolo, mas conseguiu esse fracionamento dos carboidratos fibrosos. Mas dos carboidratos não fibrosos, a gente ainda deixa muito a desejar. Então, toda aquela estimativa de amido, açúcares, aquilo ali, que antes a gente estimava com uma diferença de tudo, que se torna o ENN, extrativo não nitrogenado, que aqui a gente chama carboidratos não fibrosos, ainda assim carece de estudos, porque de uma compreensão mais aprofundada. Porque, para começo de conversa, só para vocês entenderem, quando a gente fala da porção de carboidratos não fibrosos, o amido em si, o próprio amido, quando a gente vai avaliar o amido mesmo, existem variações. Então, o amido ele pode estar presente na forma de amilose, o amido ele pode estar presente na forma de amilopectina, né? A amilopectina já diferencia de amilose porque tem umas cadeias, já existe ali uma ramificação na amilopectina. Esse simples fato já afeta a disponibilidade desse carboidrato, né? Então, nesse ponto que a gente está, tentando conhecer um pouco mais a fundo essas características dos carboidratos fibrosos e dos carboidratos não fibrosos. Então, vocês lembram, até hoje em dia mesmo existe uma tendência grande, o pessoal querer consumir mais batata doce em vez da batata normal, batata inglesa, né? Então, aquilo ali é tudo variação que existe ainda, vários pontos específicos que existem de variações no próprio carboidrato, no próprio polissacarídeo dali, no caso do amido. Então, na aula passada, nós vimos, principalmente quando nós conversamos... Bom dia, Maria Tereza. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, sim. Tudo em ordem. Na aula passada, quando nós falamos das correções, a gente falou, né? FDN, FDA. Aí foi quando a gente falou de FDA que eu falei para vocês que tinha uma correção para cinzas. A gente chama CIDIN, se for a correção para FDN, e CIDA, se for para FDA. E eu falei também para uma correção da proteína, de PIDA e PIDIN. Então, a gente comentou sobre essas análises. Existem várias análises que são rotina também, que a gente costuma fazer, em qualquer laboratório que seja. Hoje, o que existe, né? Quando eu falei para vocês sobre o que era a fibra bruta, o que era a FDN, o que era quando a gente fala de fibra na alimentação
animal, eu falei para vocês que ia muito além da função nutricional. Então, em vários momentos, quando a gente está balanceando a fibra numa determinada ração, a gente está balanceando não pensando nos nutrientes que aquilo ali fornece, mas a gente pensa, principalmente aqui eu vou destacar, em bovinos leiteiros existe essa preocupação, mas em animais de corte também, nesses confinamentos que do nada o pessoal está começando a usar aí uma dieta de alto grão, praticamente zero volumoso, né? Só concentrado, só milho, né? Tem dieta de alto grão, dieta com altíssima quantidade de concentrado. Aí, tudo isso liga um sinal de alerta para a gente entender que essa fibra que está no alimento, ela também vai além de uma função nutricional. Tem funções relacionadas à mastigação. Se o animal não mastiga, o ruminante ele não mastiga, não rumina, não produz saliva, isso tem um impacto direto na ação tamponante que a saliva tem no rumen. Então, a saliva ela tem uma ação importante de equilibrar o pH do rumen. E se ela não é produzida, essa função ela é prejudicada. E a fibra ela tem uma relação com essa produção de saliva, com essa mastigação, com essa saúde ruminal. Então, queria dizer para vocês que essas características dos carboidratos, fibrosos, não fibrosos, interferem, vão além apenas da função nutricional. Tem função ali de saúde. Hoje em dia você tem uma quantidade ali interessante para usar de fibra, um tamanho de partícula, simplesmente pensando que pode ou não influenciar ali a mastigação, influenciar essa ação tamponante da saliva no rumo. Então, dizer para vocês que por mais que aqui a gente ainda esteja falando das características dos alimentos, né, a partir da semana que vem, justamente após a prova 1, a gente vai começar a falar sobre digestibilidade, vai começar a entender cruzar essa fronteira em falar só do alimento e tentar entender mais essa interação com o animal, o que ocorre no organismo, como que ocorre esse aproveitamento, como que a gente avalia, né? Então, por mais que a gente esteja no momento da disciplina que vai começar a ver essa interação com o animal agora, concomitante com os seminários, né? Ao mesmo tempo que dos seminários aí vai ficar interessante, a gente vai vendo digestibilidade, maneiras de calcular digestibilidade, e ao mesmo tempo vai vendo os seminários. Vai ficando bem, bem firme esse conhecimento para vocês. Então, por mais que a gente vá vendo isso, é importante que vocês desde já entendam que existem vários outros conceitos. Então, fibra efetiva, fibra fisicamente efetiva, são dois conceitos que nós utilizamos que tem uma relação ali com o tamanho da partícula dessa fibra, com o tamanho da partícula dos volumosos que são utilizados. Então, existem análises, aqui não é uma análise química, né? Aqui é uma análise física, no caso, mas se vocês vão perceber, e a gente vai ter oportunidades quando for falar mais nas próprias culturas, ou então quando for falar da nutrição de ruminantes, a gente vai detalhar mais essas peneiras, por exemplo. Essas peneiras Penn-State são peneiras que a gente utiliza para avaliar o tamanho das partículas, porque até esse tamanho vai influenciar essa característica de promover a mastigação, de promover a saúde ruminal. Não deixa de ser também uma avaliação do alimento, que é essa disciplina. Então, a avaliação física que a gente observa, que dá para de uma maneira prática chegar e observar, poxa, esse rebanho aqui está com algum problema, e a gente observa claramente que é porque o tamanho da partícula do alimento não está de acordo com o que deveria para promover a saúde ruminal. Então, a gente costuma dizer lá, que o tamanho de partícula ideal tem que ter um tamanho 1,18 milímetros. Tem um tamanho que a gente utiliza como base, com base em vários estudos que foram desenvolvidos. Esse 1,18 ainda é questionado e tal,
mas a gente faz alguns cálculos para avaliar a proporção dessas partículas que tenham mais de 1,18. Então, tem um equilíbrio todo um conceito para a gente avaliar essa porção, né, que traz ali dos carboidratos de uma maneira física, em vez de uma maneira química, né? Então, processamento de alimentos é uma coisa bem interessante que eu acho também bacana, que vocês, caso percebam algum artigo, alguma coisa que queiram apresentar, é super bem-vindo. Porque, assim, deixar o tamanho da partícula grande dificulta o aproveitamento, né? Quanto menor o tamanho, mais rápido é o aproveitamento. Você facilita para o animal. Quando você fornece algum alimento triturado, moído, né, grosseiramente triturado. Mas também, se moer demais, se para um animal, você em um confinamento fornece ali se fornecesse todo o alimento, se for uma silagem ou um feno, determinado feno de tírtolo, você fornecer todo fininho, que eu bateu lá, o animal aproveita fácil. Você vai destruir aquele animal, porque ele vai ter um problema sério de saúde, porque vai ser afetada a produção de saliva e, consequentemente, o tamponamento. A característica de tamponar, a característica de manter adequado o pH do rumen. Então, queria deixar esse ponto, né, antes da gente tocar aí também nessas frações, porque as avaliações, elas são ali, químicas, físicas, biológicas, a gente tem que olhar o alimento nas suas diferentes maneiras, né? Sem nem comentar nesse momento da econômica, que é a que vai ser, talvez a que vai direcionar mais sua decisão, né? Na hora de substituir um alimento por outro. Então tá, a gente já falou disso, muito bem, carboidratos estruturais e não estruturais de acordo com a posição que está lá na parede celular. Falei para vocês que a pectina, embora ela seja um carboidrato estrutural, ela não é um carboidrato fibroso, é um carboidrato não fibroso, né? Colocando aqui como exemplo as cadeias, a gente observa que esse aqui desse lado é celulose e hemicelulose. Então, a gente comentou, viu algumas dessas características dos carboidratos. E nessa aula eu vou tocar mais, conversar mais sobre aquela fração que ficou como diferença de tudo, carboidratos não fibrosos. Então, a análise que a gente rotineiramente faz e que vocês vão encontrar nesses artigos que vão pesquisar, provavelmente, o que vocês vão encontrar vai ser calculou carboidratos não fibrosos. Como? Calculei subtraindo subtraindo por diferença lá. Por diferença sobre as outras porções lá, orgânicas e também os minerais do alimento. Então, a gente utiliza o cálculo de diferença para estimar carboidratos não fibrosos. Nós calculamos por diferença. E assim é na prática, assim é no campo, mas ainda é um ponto que a gente precisa muito avançar. A gente está nesse momento da alimentação animal, em que carboidratos não fibrosos, a gente está olhando e sabe que não é adequado isso que a gente faz. Então, você balanceia uma ração, vai lá, calcula quanto tem de carboidratos não fibrosos. Sim, mas quanto que tem de amido? Quanto tem de açúcares? Quanto que tem de carboidratos de algumas frações que se comportam como carboidratos, fornecem energia também, são interessantes. Então, é justamente diante dessa necessidade de ter uma estimativa mais real, uma estimativa mais acurada, que a gente tem caminhado para o fracionamento dos carboidratos. Então, diante de tantos erros dessa estimativa, a gente começou a falar mais, né, na comunidade científica em geral, diante dessa demanda, de uma necessidade de classificar melhor esses carboidratos. Então, as frações dos carboidratos não fibrosos são principalmente ali açúcares, amido, os ácidos orgânicos, porque são ácidos que se comportam como, acabam resultando ali no metabolismo energético e eles entram nessa conta dos carboidratos não fibrosos. A pectina, que está para lá e para cá, né? A pectina, ela não faz parte
não faz parte da porção fibrosa. Quando a gente faz análise de FDN, ela é solubilizada. Lembra que eu falei para vocês análise de FDN para ver se vocês visualizarem um saquinho, tipo um saquinho daquele de chá. Tudo que é solúvel é solubilizado naquela solução. No caso de detergente neutro, a gente não contabiliza. A gente só vai ter ali uma quantidade do total de carboidratos não fibrosos. Mas aí a gente não tem noção de alguma fração que represente ali o percentual dessa pectina, o percentual desse amido, que são carboidratos de um aproveitamento muito interessante, né? São polissacarídeos, são carboidratos que o organismo vai aproveitar muito bem. Então, cada porção dessas frações aqui, pensando em carboidrato não fibroso, cada porçãozinha dessas, o organismo ele vai aproveitar com uma velocidade diferente, tá? Mais uma vez, quando eu falei para vocês da batata doce, hoje em dia o pessoal fala muito de batata doce, de batata inglesa, né, da batatinha. Por quê? Porque a batata doce, ela é aproveitada de uma maneira mais lenta do que a batata inglesa, do que a batatinha normal. Então, hoje em dia, quando quer perder peso, né, tentando aí fazer uma dieta e tal, o pessoal corre de quê? Foge de açúcares, foge daqueles carboidratos, né, que vem de farinha fina, de farinha de trigo. Então, a gente foge porque mesmo nesse ramo aí dos carboidratos, até olhando os não fibrosos, alguns vão ser mais lentos de serem aproveitados pelo organismo. Uma porção dos carboidratos está ligada a carboidratos fibrosos. Então, mesmo o amido, vai ter amido ali lá na batata doce, aqueles carboidratos, a gente vai ter uma quantidade um pouco maior de fibra do que na batata inglesa. Então, até na nossa alimentação humana, vai ser essa relação com a fibra, né? Vai ser essa relação com a fibra que vai fazer com que, ao consumir batata doce, você se sinta mais saciado. Você se sente um pouco mais saciado, aqueles índices glicêmicos que o pessoal que faz academia gosta de ver e tudo. Aí você vai observar e vai perceber que esse aproveitamento um pouco mais lento, estrategicamente, para a gente é interessante, né? Reduz a sensação de fome, você fica mais saciado e tal. Então, é justamente sobre essa velocidade de utilização que a gente está falando quando fala dessa necessidade de uma melhor classificação, de um conhecimento mais aprofundado desses carboidratos. No período passado, quem estava aqui na disciplina era quem? Era Esther. Aí eu conversava com o pessoal aí que gosta de academia, que manja dessas receitas, né, milagrosas para ver se fica saciado, se perde peso, coisas desse tipo. Então, pessoal, voltando é bom aplicar isso para humanos, para trazer para mais perto, para a gente entender que esses carboidratos, eles têm diferentes velocidades de utilização, mas aqui já colocar o que acontece com os animais, né? A gente percebe que gramíneas e leguminosas, né, elas podem apresentar mais de 10% de açúcares na sua matéria seca. Então, são alguns aspectos que a gente não leva em consideração lá no Sequebol. Em alguns alimentos, o pessoal está caminhando para fracionar, mas a gente não encontra, né, hoje, com tanta frequência, a gente não encontra detalhado, é algo novo na ciência, na classificação dos alimentos, mas a gente percebe ali que alguns alimentos vão ter mais açúcares, que são carboidratos simples, de fácil, rápida utilização. Por outro lado, silagem e feno apresentam quantidades baixas de açúcares. O que acontece? No caso da silagem, nós temos carboidratos bem de rápida utilização, mas nesse caso, principalmente já carboidratos, já polissacarídeos, né, tal. No caso da silagem, o próprio processo de produção, né, quando você ocorre ali, você vai ensilar a planta, você ensila uma planta que anteriormente tinha uma boa quantidade de açúcares, isso é o ideal, uma boa quantidade de carboidratos solúveis, mas no processo de fermentação, justamente esses carboidratos, esses açúcares, eles são transformados. Então, ocorre ali queda do pH e tal, e essa quantidade de açúcares no processo da silagem, né, de ensilar um alimento, os dias que passam ensilados, essa quantidade de açúcares, ela cai, ela é baixa.
tá? Então, a gente percebe essa diferença muito clara de leguminosas e gramíneas no seu estado ali, como a gente encontra a campo, quando encontra no pasto, e o que ocorre depois do processo de ensilar, e mesmo do feno. Ocorre uma perda também desses açúcares. Outros carboidratos também que eu queria destacar, existem aqui, ó, galactanas, né? Também são esses carboidratos mais simples. A gente encontra galactanas em leguminosas, glucanas nós encontramos em farelos de trigo, de aveia. São carboidratos simples também, que aparecem aí em alguns concentrados. Então, nos concentrados, a gente tende, né, a pensar, tem amido, né, tem açúcares, mas existem também esses carboidratos nessa forma, de galactanas, de glucanas. Uma que eu já comentei bastante, quando a gente ficava nessa dança de falar sobre carboidratos fibrosos, carboidratos não fibrosos, carboidratos estruturais, carboidratos não estruturais. A pectina é um carboidrato que a gente encontra presente em grande quantidade na polpa cítrica, né? Então, é possível encontrar ali em algumas situações, a gente encontra até mais de 20% da matéria seca em polpa cítrica sendo pectina. É uma diferença muito grande em relação ao milho. Então, olha só, quando a gente substitui o milho pela polpa cítrica, que eu falei para vocês, é um carro-chefe em algumas regiões do país que tem ali uma produção muito grande de laranja. O Brasil, eu não sei se ainda está na posição de maior exportador de suco de laranja do mundo, né? Mas eu acho que o estado de São Paulo, juntamente com o estado da Flórida, nos Estados Unidos, eles dois, assim, ó, pau a pau na produção de laranja. Essas laranjas que a gente encontra no Macri, quando tem aquele selinho, você vê algumas no supermercado, eu acho que lá naquele outro também, no Ipecena. Tem uma laranja que vem um selinho, você vê Cutrale, aquela laranja ali vem de São Paulo. Então, o estado de São Paulo produz muita laranja. Eu acho que o estado de Goiás tem caminhado também. Minas Gerais também. Então, essa agroindústria, nessas regiões, tem caminhado muito para produzir a polpa cítrica, que é um potencial substituto do milho, né? A polpa cítrica. Então, até percebam isso. Quando a gente substitui um milho por uma polpa cítrica, grosseiramente a gente, estou substituindo a energia, estou substituindo os carboidratos. Mas também tem um raciocínio interessante de fazer, que você está substituindo ali um amido por uma pectina, porque é a principal fonte ali, os carboidratos não fibrosos na polpa cítrica que a gente encontra mais, são esses na forma de pectina. Embora, né, eu destaquei a polpa cítrica, mas embora o amido seja, de maneira abundante, aí, o principal carboidrato de armazenamento encontrado nas plantas. Então, no milho, o amido é o principal encontrado. No sorgo, o amido é o principal encontrado. Quando a gente olha, pensando em outra planta aqui, né, não falando de grãos, mas quando a gente olha raízes, né, raiz de mandioca, batata, essas raízes também, aquela forma de armazenamento que existe ali, é amido também, né? Então, aqui é o amido de milho, mas o que tem lá quando a gente faz aquele carboidrato ali, da raiz da mandioca, aquele que a gente utiliza, a massa mesmo que você faz tapioca, beiju, não sei como é que você chama, aquilo ali é amido, é muito amido. Inclusive a formação de uma tapioca, quando você olha ali, quando a gente preparando a tapioca, aquilo que você ao preparar, que ela cola todinha, que ela, né, fica toda aglomeradinha, aquilo ali o que está acontecendo por trás de tudo é gelatinização do amido. Então a gente está gelatinizando o amido, quando esses grânulos eles ficam mais unidinhos. Mesmo quando você faz até o próprio cozimento, quando você prepara cuscuz. Aquilo ali, que o amido você coloca, tá todo soltinho, né? Úmido. Ali, quando ocorre após o aquecimento e umidade, né? E está ocorrendo ali a gelatinização também do amido. Alguém gosta de cuscuz, alguém gosta de tapioca, porque eu mesma já fiquei com
vontade de comer. Eu gosto muito de cuscuz. Gosto muito. Alguém já preparou, alguém já viu a fabricação de mandioca, de fabricação de farinha de mandioca aqui? Só para eu entender. Não sei se essa região produz. Já viu, Vinícius? Farinha de mandioca? Quem mais? Lá para a Redenção? O Pará hoje em dia está arrasando na produção de mandioca. Produção de mandioca, Jarlison. Produção de cacau, Guiane. Produção de cacau mesmo, o Pará está crescendo demais a cada dia. O sul da Bahia já foi muito forte de produção de cacau. Hoje em dia o Pará mandando brasa, né? Acho que já roubou essa posição da Bahia. E mandioca também. Mandioca no sul do Brasil, no Paraná, produz muito. Mas o Pará também tem seu espaço na produção de farinha de mandioca e também dessa produção da fécula, na produção da matéria-prima, que é aquela que a gente utiliza, do polvilho, né? Então, polvilho que faz pão de queijo, polvilho essa fécula, aquele material que faz também a tapioca, aquilo ali é amido, é o amido. Perguntei se vocês já viram, porque saindo um pouquinho aqui do amido do milho, né? A gente está falando de amido também. Porque eu também, a região que eu venho também é produtor, sempre foi uma produtora muito forte de mandioca por um bom tempo na Bahia e de farinha. Então, se vocês perceberem, né, na própria produção da farinha, não sei se vocês chegavam a ver, eu acho é um processo muito bonito, né? Eu cresci vendo também produzir farinha de mandioca. Aquela produção do que vem, a produção da fécula, a produção do polvilho, produção dessa parte que aqui representa mais o amido do alimento, ela vem de um processo de solubilização. Eu não sei se vocês já viram, mas quais são as etapas, né? O pessoal raspa a mandioca, inclusive aquela raspa é super interessante de utilizar na alimentação animal, a raspa. E a extração do amido, após algumas etapas de moer, de prensar o alimento, primeiramente sai líquido mesmo, né? O amido ele vem solubilizado. Depois, acho que é uma etapa ali de decantação, na verdade, né? Que deixa um tempo, um período, e a goma da tapioca ela vai para o fundo e ocorre ali, fica fácil de separar a parte que vai resultar na goma, no polvilho, na fécula, da parte do líquido, né? Então, ali, se você for pensar na produção de farinha, na produção ali da goma, do material do polvilho, é empírico, né? Mas tem ali separação mesmo, solubilização de amido. Por isso que a gente consegue separar a goma da farinha, que também tem amido, mas a boa parte do amido vai para a goma, né? Vai para a goma, que é solúvel. Enfim, o amido é o principal carboidrato de armazenamento nas raízes, nos grãos, né? De várias plantas. Né? A gente acabou de comentar sobre raiz, mas aqui no caso dos grãos. A degradação desse amido, pessoal, varia bastante de acordo com a localização na planta, de acordo com a forma desse amido, como eu falei para vocês. Pensando em milho, um conceito que existe, que eu quero já colocar para vocês saberem, no Brasil, a gente costuma usar o milho que se chama milho flint, milho duro. É um milho que tem um endosperma vítreo, que é um endosperma mais difícil de acesso. Aqui observa, é o grãozinho, né? O grão do milho. Tem uma casca, tem um endosperma vítreo, tem um endosperma farináceo, mas nesse caso, o endosperma vítreo é a maior parte do grão. Aí tem aqui o germe e a ponta do grão. No caso do milho dentado, que é o milho, que é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o milho que é o mais utilizado em outros lugares do mundo. Então, quando você observa os trabalhos dos americanos, os trabalhos em outros países, eu não lembro se também se em outros países da Europa também, mas aqui nos Estados Unidos, na América do Norte, o pessoal
utiliza mais esse milho dentado. E por que que a gente não pode comparar o milho de lá com o milho daqui? Porque aqui no Brasil, 90 e tantos % é esse milho do grão duro, milho flint, que tem mais endosperma vítreo. E o milho dentado tem mais endosperma farináceo, em vez de endosperma vítreo. O que acontece como consequência, né? Esse milho dentado, ele é bem mais fácil de aproveitar que o milho flint. Então, aqui a gente está diante de um mesmo alimento, aparentemente, né? Do milho flint e do milho dentado, mas o milho flint, que é o que é mais presente no Brasil, que é o grão duro, né? Esse milho flint, ele não é tão bem aproveitado quanto o milho dentado. É diante disso que a gente está falando de avaliação química com o pé na avaliação biológica, que hoje em dia não precisam ir para longe para ver, aqui no confinamento da Mercúrio o pessoal já está fazendo, existe isso aqui, que se chama silagem de grão úmido. Então, aqui já um pé falando mais de avaliação biológica até um pouquinho, né? Essa silagem de grão úmido, olha só, né? Isso aqui é uma silagem. Veja aí, um silo, tipo, né? As trincheiras ali do silo e tal. É uma forma de armazenar. Aqui não tem volumoso. Aqui é o milho moído, né? O milho moído é um grão que tem umidade ali, né? É um grão que está hidratado. Seja porque foi colhido ainda em um estágio que tem uma umidade alta, ou porque é o grão seco que foi hidratado, colocou água e ele tem umidade, né? Então, tem como a gente ver tanto a silagem do grão úmido quanto a silagem do grão que foi reidratado, que já estava com umidade baixa, mas acrescentou água. Então, é muito comum você ver isso. E por que que acontece? Por que que hoje em dia existe essa silagem de grão úmido? Alguém aqui já tinha ouvido falar? Quem? Só fala de silagem de grão úmido. Esse é o nome. Por que que existe isso? Silagem de grão úmido. Muito bom. Obrigada, Jarson. Então, por que que hoje em dia a gente comenta isso? As características que vão mudar quando a gente faz a silagem do grão úmido são principalmente relacionadas à gelatinização desse amido. Então, quando realizar esse processo, né, ensila esse grão úmido, fica ali é uma silagem, mas não é de um volumoso, né? Então, quando realiza isso, a gente vê uma melhora impressionante na digestibilidade, porque facilita o processo de gelatinização do amido, que a gente vai conversar ainda muito ao longo da disciplina quando a gente falar de processamento. Então, muito bem-vindo também se alguém quiser apresentar um trabalho sobre silagem de grão úmido, algo assim, grão hidratado, eu acho bem legal. Então, existem também alguns aspectos importantes, quando eu falei para vocês de localização dos carboidratos na planta, tipo desse carboidrato. Outro comentário que eu queria fazer para vocês é que, espécies de clima temperado e espécies de clima tropical, por exemplo, elas acumulam esses carboidratos de maneira diferente. Enquanto as espécies de clima temperado, elas acumulam ali, sacarose e frutosonas, que são, frutosanas e sacarose, são mais próximas ali de açúcares, né? São mais simples, têm uma velocidade maior de utilização. As de clima tropical, a gente vê sacarose também, né? E vê também amido. Então, é esse tipo de carboidrato que a gente coloca tudo numa bandeja só e fala tudo carboidrato não fibroso. Mas essas diferencinhas que existem nas entrelinhas de como é esse carboidrato modificam o aproveitamento. É esse ponto que a gente precisa avançar mais. Será que essas gramíneas que a gente utiliza aqui no sul do Pará, como será que estão essas frações de carboidrato? Como será que estão? Será que tem mais açúcar? Será que tem mais amido? Açúcar e amido não é exatamente, não é o mesmo, né? O amido polissacarídeo vai ter um pouquinho mais vai ser um processo um pouquinho mais lento de utilização. Então, o outro ponto que eu queria comentar também nas plantas forrageiras, né? Quando a gente vê essas espécies mais utilizadas em clima tropical, gênero pânico, gênero braquiária,
esse amido acumulado nas folhas e no caule também apresenta uma solubilidade mais reduzida e por causa disso também a utilização é um pouco ali comprometida. Então tá, dito isso, pessoal, o que eu quero que vocês peguem, principalmente dessa aula, é entender que nós estamos diante de um tema que não está resolvido. O fracionamento de carboidratos não acabou. Então, Van Soest fez vários avanços importantes, principalmente ali naquelas porções da fração fibrosa, mas não acabou. Então, ainda existem avaliações recentes que talvez não estejam tão sendo utilizadas como deveriam, mas a gente tem caminhado para avaliar essas frações também na análise de alimentos. Aí surgiu esse sistema na década de 90. Então, o sistema Cornell, quando vocês ouvirem qualquer pessoa, a partir de agora, né, numa palestra, numa live, falando sistema Cornell ou falando sistema CN-CPS, que é esse sistema Cornell, que se chama, é o sistema de carboidratos líquidos e de proteínas. A tradução é isso, né? The Cornell Net Carbohydrate and Protein System. É um sistema tanto para carboidratos quanto para proteínas. É um sistema recente que traz essa classificação dos carboidratos em frações e amanhã nós vamos ver das proteínas em frações. O que é que vocês precisam saber nesse momento que eu queria que ficasse claro, né? Que esse sistema Cornell, ele se baseia, como eu estava comentando antes para vocês, na utilização que acontece no organismo, se baseia na utilização que acontece no organismo, na velocidade de utilização. Então, eles fracionam os carboidratos de acordo com essa velocidade de utilização. Tanto aqui nos carboidratos quanto nas proteínas, vocês vão ver que a gente divide em frações A, B e C. Aí, o tempo inteiro existem algumas variações, né? A1, A2, A3, B1, B2, C. Mas carboidratos e proteínas a gente vai dividir A, B e C, sendo que A são os que são mais rapidamente utilizados e C os que têm mais dificuldade de utilização ou que não são utilizados de maneira alguma. Então, a gente avalia também essa interação com outros nutrientes e essa resposta que acontece no desempenho dos animais. Por isso que é importante quando a gente avalia, e eles fizeram muito bem esse trabalho, essa equipe, de avaliar carboidratos e proteínas juntos, porque juntos existe um balanceamento interessante, né? Em alguns momentos, se tiver, não basta ter carboidrato e proteína, eles têm que estar balanceados de maneira adequada entre os dois. A energia e a proteína têm que estar de acordo. Então, levem dessa noção de fracionamento que eu estou falando hoje, esse raciocínio de que a gente classifica de A a C, e A é do mais rápido e C do mais lento, de baixa fermentação. Então, a gente coloca, quem vai estar no A? Os açúcares, assim, os ácidos orgânicos, os açúcares, os que são mais rapidamente utilizados, e vai para C o que é mais lento, o que é utilizado com mais dificuldade, tem uma baixa fermentação, ou mesmo que é indisponível no organismo. Então, nessa última atualização que aconteceu, nesse trabalho de 2007, eu queria trazer para vocês esse fracionamento para carboidratos, em que A1 ficam os ácidos graxos voláteis, A2 o ácido lático, A3 outros ácidos orgânicos, A4 açúcares. Então, a fração A ela é toda composta por frações mais rápidas de utilização. A fração B já vem o amido, é o B1, B2, glucanas e pectina, e B3, a fibra digestível. Então, percebam, olha só que interessante, né? O que eu quero que vocês peguem dessa aula é principalmente entender que já existe essa preocupação na velocidade da utilização. A pectina não está na mesma fração do amido. Então, embora a pectina também seja um carboidrato não fibroso, ela é utilizada ali de uma maneira um pouquinho mais lenta que o amido. B3
ela é relacionada à FDN, então aqueles conceitos que a gente viu do sistema de detergentes continuam aqui sendo úteis. Então, B3 é uma porção de carboidratos que é relacionada à FDN, e C é uma porção que a gente considera indigestível, que é relacionada à lignina. Então, esse fracionamento, ele traz uma contribuição muito importante na porção de carboidratos não fibrosos, mas continua ali também trazendo as frações de carboidratos fibrosos. Aí, brevemente, eu queria só comentar, a gente não vai detalhar, eu quero só que vocês tenham uma noção de que essas frações, elas são utilizadas, existem os métodos padrões. Esses métodos, por sua vez, como eu falei para vocês, eles não estão aqui no INCT, porque já são análises que a gente não vê como rotina, não está presente no dia a dia dos laboratórios, mas existe um caminho para a gente passar a usar mais. Existe, assim, uma tendência, era essa palavra, para a gente passar a usar mais. Mas, para vocês entenderem mais ou menos o que se trata, provavelmente, boa parte dessas técnicas a gente vai encontrar protocolos ainda nas publicações, nos artigos científicos. Ocorrem várias, para fracionar tudo certinho, né? Então, ocorrem várias etapas. Primeiramente, ocorre uma extração, né? Para a parte desses açúcares, amidos e ácidos orgânicos, o principal reagente que a gente utiliza, né? A gente utiliza uma extração em etanol. E para análises seguintes, como aquelas que eu falei ligadas à FDN, à FDA, a gente vai fazer aquela análise da maneira que viu, com os detergentes, seja detergente neutro ou detergente ácido, e utiliza também a amilase, que é uma enzima, como eu falei na aula de FDN, quando a gente faz quando coloca lá, seja no autoclave, ou seja no equipamento do Ancon, a gente sempre utiliza a amilase, principalmente quando está trabalhando com alimentos que têm muito amido. Então, a gente também leva isso em consideração. Utiliza a enzima, aqui é um exemplo para vocês verem do potinho que a gente trabalha. A enzima vem assim, vem líquida e a gente utiliza. Mas essas análises a gente vai ter esse fracionamento. Para a avaliação de alguns ácidos, a gente também utiliza algumas técnicas instrumentais, que a gente vai ver em uma das últimas aulas, como a cromatografia gasosa, a cromatografia líquida. Então, a gente também utiliza algumas dessas técnicas quando realiza essas análises. Mas a principal mensagem que eu queria deixar dessa parte de carboidratos é que essa quantificação, ela é nova, relativamente, comparada a outros tópicos que a gente viu na disciplina, mas é necessária, porque é com base nisso que a gente consegue compreender um pouquinho melhor aproveitamento e velocidade de utilização desses nutrientes no organismo. Então, a gente começa a ter um olhar mais crítico para dizer amido e pectina não são a mesma coisa. Por exemplo, por mais que nos artigos que a gente vai ver, todos são colocados no mesmo cesto, no mesmo balaio, tudo é carboidrato não fibroso. Mas a gente começa a ter esse olhar de que aquelas frações, elas têm diferentes velocidades de utilização que vão ali de A a C. Aí, volta e meia, existe aí uma publicação, mas em vez de ter A1, A2, A3 e A4, agora só vai ter A1 e A2. Mas entendam pelo menos a lógica principal, que é de ter de A a C, de acordo com essa velocidade de utilização. Então, pessoal, aí já caminhando para, me estendi muito, mas o que eu queria, que amanhã a gente vai falar do sistema da proteína, era apenas que vocês tivessem a noção de que existem conceitos mais recentes utilizados nesse fracionamento dos carboidratos. E o principal é saber que existe essa fração aí que vai de A a C. Se alguém, por acaso, no seminário, quiser apresentar algo que traga esse fracionamento dos carboidratos ou das proteínas, eu acho interessantíssimo também. Mas, no geral, os artigos que vocês vão ver vai estar lá, carboidrato não fibroso, tudo no mesmo bolo, né? Mas saibam que já existe essa tendência em classificar de acordo com a velocidade de utilização em açúcares, amidos, carboidratos ligados a FDN e ligados a FDA. Eu coloquei lembretes aqui, mas os lembretes já foram falados no começo da aula. Desculpa ter me alongado, mas principalmente sobre os seminários,
eu tinha que detalhar tudo bem certinho, esses procedimentos, para a gente deixar tudo ajeitado. Então, aula finalizada, obrigada. Qualquer dúvida, me falem que vocês têm alguma dúvida. Quem chegou depois, Maria Tereza, se quiser me falar, não sei se Josiane tinha falado. Acho que Josiane já estava aqui na lista. De hoje para amanhã eu queria que vocês me falassem duplas para o seminário ou se vão fazer individual. Se quiser falar agora ou se quiser falar depois, tranquilo também. Eu queria que fosse até a aula de amanhã, na aula de amanhã, para a gente fechar isso. Alguma dúvida? Algum comentário? Esse tema não cai na prova, né? Não deixa de ser uma revisão do tema anterior, mas só para vocês verem o ponto que a gente está, né? Onde que está avançando nesse estudo de fracionar os carboidratos. Não? Eu vou parar aqui a gravação, gente, mas vocês estão liberados. Muito obrigada.